E aí pessoal, como vocês estão? Hoje começamos o último volume do primeiro ano, mas antes disso, eu queria fazer um aviso. O segundo ano se inicia no próximo volume e a sua numeração volta a começar do volume 1, então tomem cuidado para não ficarem procurando pelo volume 12. Agora que estão todos avisados, vamos ao volume 11.5. O volume se inicia no dia 31 de março. Era o último dia do Manabu na escola. A Suzune ficou se olhando no espelho. Ela estava com um semblante sombrio e deprimido no rosto. Isso se deve ao fato que ela não dormiu na noite passada. A Suzune se pergunta por quanto tempo ela e o Manabu conversaram na escola. Mesmo que tenha se passado um ano, eles não conversaram nem mesmo por algumas horas. A relação entre os dois era tão distante que nem pareciam irmãos. Ela pergunta se era certo se separar do Manabu dessa forma. Existiam várias coisas que ela queria conversar com ele. Se passou um ano e no fim ela não conseguiu arranjar tempo para eles conversarem. Só que a Suzune diz que agora ela é diferente. Ela finalmente pode encarar o Manabu corretamente. Pode conhecer ele sem ter vergonha de si mesma. Ela pode se encontrar com ele e se despedir. A Suzune fala que só isso não basta. Ela diz que não é qualificada para se despedir do Manabu como está agora. O relacionamento deles mudou. A Suzune conseguiu fazer o Manabu olhar para ela, mas não conseguiu mostrar a ele quase nada do seu crescimento nesse ano. Mesmo se ela for se despedir dele, o Manabu provavelmente não vai ficar feliz. Ela apenas faria ele se preocupar ainda mais com a sua irmã inútil. A Suzune fala que não pode fazer o Manabu perder seus 3 gloriosos anos com esses sentimentos. Ela até chega a dizer que talvez fosse melhor nem conhecer o Manabu. A Suzune não quer que ele fique preocupado com ela. Ela diz que se pudesse dizer com confiança ao Manabu que estava bem, tudo seria resolvido. A Suzune se pergunta o que deve fazer. Qual é a coisa certa a fazer? O tempo estava passando. A Suzune fala que gostaria de ter notado sua tolice antes. Ela se pergunta e se tivesse notado logo depois que entrou na escola. Mas logo em seguida diz que não adianta se arrepender do que passou. Eram 8 horas da manhã. O Manabu vai embora ao meio-dia. Ela pensa que seria bom só mostrar como ela é agora. A Suzune fala que como ela é atualmente não é ela e também é ela. Alguém que continua perseguindo o Manabu e somente ele. Uma irmã muito tola. O seu atual eu desapareceu do espelho e o seu antigo eu apareceu. A Suzune se pergunta quem é ela? Ela passou mais da metade da sua vida vivendo uma mentira, escondendo o seu eu verdadeiro, continuando com uma farsa, uma falsificação de uma irmã que anseia pelo irmão, sua personalidade, aparência, notas, tudo para o Manabu. A Suzune fez uma imitação para ser reconhecida. Ela diz que nunca seria aprovada com tal imitação. A Suzune fala que o seu eu naqueles anos definitivamente era ela. Ela não pode chamar isso de mentira. Pode ter sido uma vida curta, mas foi meia vida passada junto do seu outro eu. A Suzune diz que não vai se arrepender de quem é. Só que ela queria mostrar uma coisa ao Manabu. A Suzune olha no espelho e agradece ao seu antigo eu. Depois ela desvia o olhar. A Suzune fala que cansou de olhar para o passado. Ela não tinha mais tempo. Tinha algo que alguém como ela tem que fazer. Para dar paz ao Manabu, ela vai dar um último presente. Voltando à semana anterior, no dia 24 de março, foi o dia onde descobrimos o resultado da batalha entre Manabu e Nagumo. A classe do Kiyotaka por enquanto ainda é classe C, mas isso só deve durar até o final do mês. Por enquanto a classificação entre as classes do primeiro ano está assim. A classe A está com 1131 pontos, a classe B tem 550 pontos, a classe C tem 347 pontos e a classe D está com 508 pontos. A diferença entre as classes B e D são de apenas 42 pontos. É bom a Onami se cuidar, porque o Ryuen tá vindo. Quando estava indo para a escola, o Kiyotaka se encontra com o Yukimura. Os dois conversaram um pouco. O Yukimura diz que a maioria da classe não culpa o Kiyotaka pela derrota no último exame. Só que tinha alguns colegas que achavam que existia alguém melhor para o cargo de comandante. O Yukimura fala com o Kiyotaka sobre o plano de convencer o Katsuragi em trair a classe A. Ele avisa ao nosso protagonista que já contou a Suzune. Ela não culpou o Yukimura pela atitude, mas disse que da próxima vez que ele tiver uma ideia, é para avisar ela antes. Os dois também comentaram sobre a evolução da Suzune e também do próprio Yukimura nesse ano. Desde a votação da classe, a Suzune se tornou mais aceita pelos colegas. Isso não se deve às suas habilidades, e sim porque o muro do seu coração começou a desmoronar. Enquanto esse muro permanecesse, a Suzune ainda consideraria os alunos afastados dela como nada mais do que um fardo. Ela os abandonaria sem a menor hesitação. O Yukimura fala que nesse sentido, ela é semelhante a ele. Ele também diz que não vai seguir a Suzune cegamente. Se acreditar que ela cometeu um erro, vai reclamar.
O Yukimura pergunta ao Kiyotaka se isso é errado. O nosso querido protagonista responde que não, que essa atitude está correta. Afinal de contas, a classe funciona assim desde o início. A Suzune ainda era apenas uma estudante do ensino médio, ela cometeria erros de vez em quando. Nessa parte o Kiyotaka cita que a classe C está se tornando algo semelhante à classe B. Os alunos e os professores se reuniram no ginásio. Era a cerimônia de formatura dos alunos do terceiro ano. Enquanto olhava para os alunos que estavam se formando, o Kiyotaka se pergunta qual vai ser a sua posição daqui a 2 anos. E o que vai estar pensando nesse dia. O Kiyotaka queria acreditar que mesmo depois de decidirem o caminho que vão tomar na vida, eles ainda seriam capazes de lembrar desses eventos em seus corações. Ele queria acreditar que o que aprenderam nessa escola seria tão importante para a sobrevivência como é a comida. O Manabu conseguiu se formar na classe A. Quero ver se o Nagumo consegue ter a mesma sorte no ano que vem. O Manabu discursou para os alunos. Ele diz que se lembra do dia que pôs os pés no colégio. O Manabu notou que a atmosfera da escola era totalmente diferente dos colégios normais. Prometeu tornar os 3 anos significativos. Quando olha para o Manabu, o Kiyotaka nota que ele está uma pessoa diferente do que era um ano atrás. Ele fala que não só o Manabu, os outros alunos dessa escola também evoluíram. No seu discurso, o Manabu fala que conversou com os alunos do primeiro ano como representante do conselho estudantil. Ele diz que pode notar o crescimento dos primeiros anistas com apenas um olhar. No fim do discurso, o Manabu fala que queria garantir que o que aprenderam nessa escola não apenas desempenhassem um papel nas suas futuras vidas, mas também se tornassem o seu bem mais valioso. Ele diz que a pessoa que discursar no ano que vem no seguinte, vai entender o que ele está sentindo. A pergunta que fica é, quem será essa pessoa? O Manabu agradece a todos pelos 3 anos e encerra seu discurso. Após a cerimônia, os alunos voltaram às suas salas. Depois teve um encontro de agradecimento dos formandos e todos os professores e seus responsáveis. Ela foi realizada para mostrar apreço aos professores. O restante dos alunos foram autorizados a voltarem aos seus dormitórios. Só que as pessoas próximas dos terceiros anistas, seja por conta das atividades dos clubes ou por outro motivo, estavam esperando para se despedir. Talvez para presentear buquês ou talvez uma confissão. Os alunos estavam ansiosos e ao mesmo tempo estavam calados por conta da tensão. Na classe C, a Shabashira fez um breve resumo do que aconteceu no ano. Mesmo sendo derrotados no último exame, ela elogiou o desempenho da classe contra a classe A. O Ikki pergunta a Shabashira se por eles voltarem à classe D, não faz deles ainda fracassados. Ela responde que à primeira vista pode-se dizer que voltaram à estaca 0, mas ao longo do ano eles cresceram. Eles estão ficando mais próximo das outras classes. O Sudou estranhou a Shabashira elogiar tanto. Ele fica achando que tem algum truque. A Shabashira fala que esse é o seu 4º ano como professora, em comparação com a classe D anterior, a atual está um passo à frente. Depois de gastar sua cota de elogios, a Shabashira vai embora. O Kiyotaka vai até a Suzune e pergunta se ela vai na cerimônia de encerramento para se despedir do Manabu. Ela responde que não tem planos para ir. O Kiyotaka diz que se ela perder essa oportunidade, pode não ter outra chance. A Suzune então responde que vai ver o seu irmão. Mesmo que ela não se comunique bem com ele, essa pode ser a última vez que ela o vê. Como tinha um tempo sobrando antes do fim da reunião de agradecimento, o Kiyotaka foi matar o tempo. Antes de sair da sala, ele pede para a Suzune esperar por ele caso vá ver o Manabu. Voltamos para o dia anterior, na noite de encerramento do exame de eventos. O Kiyotaka ligou para o diretor Sakai Yanagi. Foi nessa ligação que descobrimos que ele estava preso por culpa do Tsukishiro. O diretor Sakai Yanagi pergunta ao Kiyotaka como ele conseguiu seu número. O nosso protagonista responde que perguntou para Arisu qual número ele deveria discar caso quisesse entrar em contato com alguém importante da escola. O curioso dessa história é que o diretor Sakai Yanagi não passou o número dele para Arisu. Ela provavelmente deve ter descoberto graças a algum professor ou através de algum registro de informações. O Kiyotaka se pergunta se a Arisu previu que algum dia ele poderia ter problemas. Por isso ela conseguiu o número do diretor Sakai Yanagi. O Kiyotaka pergunta ao diretor Sakai Yanagi se existe alguma regra que os alunos não podem ligar para o diretor. Ele responde que não existe nenhuma regra assim, por isso não vai desligar. Só que o diretor Sakai Yanagi acha que a ligação tem que terminar o mais rápido possível. Então ele pergunta o que o Kiyotaka quer. O nosso querido protagonista pergunta se é verdade que o diretor Sakai Yanagi está em prisão domiciliar por conta de suspeitas de conduta imprópria. O pai da Arisu tenta se esquivar da pergunta, mas o Kiyotaka insiste para que ele responda. O diretor Sakai Yanagi se recusa a responder. Ele diz que não pode responder e nem tem motivos para dizer o porquê.
O Kiyotaka pergunta se é porque é um assunto inapropriado para que um aluno saiba. O diretor Sakai Yanagi responde que sim, que esse assunto não tem nada a ver com ele. O diretor pensa em desligar a ligação, mas antes dele fazer isso, o Kiyotaka diz que se ele desligar, eles nunca vão ser capazes de eliminar o Tsukishiro da escola. O diretor Sakai Yanagi pergunta o que o Tsukishiro fez. O Kiyotaka conta que ele interviu em um exame da escola. O diretor Sakai Yanagi não entende o porquê o Tsukishiro faria isso. Afinal de contas, ele é um homem poderoso, não tem motivos para atrapalhar alguém. O Kiyotaka explica o objetivo do Tsukishiro. O que ele quer é expulsar o Kiyotaka. Essa é a única razão que fez ele ter ido para essa escola. O Kiyotaka explica em detalhes para o diretor sobre tudo o que aconteceu. O objetivo dessa ligação era para o Kiyotaka conseguir ajuda do diretor Sakai Yanagi. O diretor deixa claro que nesse momento ele não pode derrotar o Tsukishiro. Ele espera que o Kiyotaka não tenha grandes expectativas sobre o que ele pode fazer na situação atual. O nosso protagonista conta que tem vivido nessa escola discretamente. Ele tinha a esperança que viveria como um aluno normal uns 3 anos. O diretor Sakai Yanagi responde que sabe disso. Foi o motivo de ter aceitado o Kiyotaka na escola. O Kiyotaka diz que se deixar o Tsukishiro interferir, ele não tem garantias que vai continuar vivendo como um aluno normal. O diretor Sakai Yanagi pergunta se esse é um motivo dele estar pedindo a sua ajuda. O Kiyotaka conta que o objetivo da ligação não era parar o Tsukishiro. Ele quer a ajuda do diretor para evitar as consequências que podem ocorrer caso ele tente se livrar do Tsukishiro sozinho. Ele fala que se o Tsukishiro fizer estratégias que quebrem as regras, ele vai responder à altura. Por conta disso, a escola pode acabar sendo envolvida na confusão. Caso se livre do Tsukishiro, o diretor Sakai Yanagi recupera o seu cargo. Com isso ele teria poderes para ajudar o Kiyotaka. O diretor Sakai Yanagi pergunta ao Kiyotaka se ele pode parar o Tsukishiro. Como o Tsukishiro tinha a autoridade de um diretor, seria complicado para o Kiyotaka lidar. Ele não poderia ser expulso caso fosse reprovado em um exame. Também não tinha muitas oportunidades para atacar o diretor interino. O Kiyotaka fala que vai precisar que o Tsukishiro haja primeiro, só assim vai poder lidar com a sua existência. O diretor Sakai Yanagi faz outra pergunta. Ele pergunta se o Kiyotaka pode se defender dos ataques do Tsukishiro enquanto faz isso. O Kiyotaka responde que tem várias coisas que precisam ser feitas agora. Primeiramente, precisam estabelecer as bases de defesa. Se o Tsukishiro estivesse sob as ordens do professor Ayano Koji, ele não demoraria muito para colocar seu plano em prática. Se ele quer expulsar o Kiyotaka, a batalha decisiva deve ocorrer depois das férias de primavera, em abril. Se eles vencerem, o Tsukishiro vai ficar em uma situação difícil. Só que quando ele estiver em uma situação difícil, as suas medidas vão ser ainda mais duras. Nessa conversa com o diretor, o Kiyotaka cita a maior fraqueza do Tsukishiro. Ele fala para o diretor que a maior fraqueza dele é seu tempo limitado. O diretor Sakai Yanagi pergunta para o Kiyotaka como ele pretende lidar com a interferência do Tsukishiro. O nosso protagonista responde que a primeira coisa que ele precisa é de alguém que possa enfrentar o diretor interino. Se conseguirem ficar de olho no Tsukishiro, a sua liberdade vai ficar restrita. Assim não vai poder agir tão livremente como tem feito até agora. O diretor Sakai Yanagi indica uma pessoa que pode fazer esse trabalho. Ele fala que o professor Mashima é a pessoa mais adequada. O Kiyotaka pretende conversar com Mashima e com Ashabashida. O diretor Sakai Yanagi diz para o Kiyotaka se encontrar com os professores na sala de recepção, porque naquele local não existem câmeras. O Kiyotaka vai aproveitar o momento que o Tsukishiro for para a cerimônia de encerramento para ter essa conversa secreta com os professores. A cerimônia pode demorar de 60 a 90 minutos, então eles vão ter um bom tempo para conversarem. Alguns podem se perguntar por que o Tsukishiro precisa ir a essa cerimônia. Bom, para ele ter a liberdade para fazer o que quiser, ele precisa provar que é um diretor melhor que o Sakai Yanagi. Por isso ele não poderia deixar uma cerimônia tão importante. Segundo a tradição, os diretores têm que comparecer à cerimônia todos os anos. O diretor Sakai Yanagi diz que o primeiro passo é explicar o plano para a professora Ashabashida. Mas a forma que o Kiyotaka vai fazer isso e o que vai falar nesse encontro é ele quem vai decidir. O diretor Sakai Yanagi fala que se ele não conseguir convencer os dois professores, é melhor desistir. O diretor diz que vai entrar em contato com os professores para eles irem ao encontro do Kiyotaka. Antes de encerrar, o diretor Sakai Yanagi fala que está feliz que o Kiyotaka foi para sua escola porque sonhava em ter uma vida normal. Ele pergunta ao nosso protagonista se ele pensou sobre o que fazer depois da formatura, que tipo de trabalho ele quer fazer, para onde ele quer ir. O Kiyotaka diz que o destino dele já foi decidido. Após se formar, ele vai voltar ao quarto branco e assumir o papel de líder.
O professor Ayano Koji treinou o Kiyotaka todos esses anos para ele se tornar o próximo líder. Ele fala que assim que ele deixar a escola, as paredes que o protegem vão desaparecer. Mesmo se ele morasse em um apartamento barato, o professor Ayano Koji iria atrás dele ou usaria algum método para fazer ele voltar ao quarto branco. O Kiyotaka já aceitou o seu destino. Por isso ele quer proteger esses 3 anos. O diretor Sakai Yanagi diz que espera que a escola seja algo memorável na vida do Kiyotaka. O Kiyotaka agradece e fala que também espera. Com a ligação encerrada, o nosso protagonista fica aliviado. Apesar de não saber até que ponto o diretor Sakai Yanagi era confiável, ao menos foi capaz de confirmar que ele não está do lado do Tsukishiro. Agora voltando ao momento em que o Kiyotaka foi matar um tempo, ou melhor, foi conversar com os professores. Ele se encontra com a Shabashira. Os dois chegaram mais cedo do que o horário marcado. A Shabashira diz que não era conveniente que o Mashima viesse com ela, então foi sozinha. Ela fala para o nosso protagonista que a jogada dele é ousada. A Shabashira até pergunta: você não queria viver uma vida escolar pacífica? Só que ela esquece que quem inicialmente perturbou a vida escolar do Kiyotaka foi ela. A Shabashira tentou usar o Kiyotaka para chegar na classe A. Por conta disso, o nosso protagonista não gosta dela. Isso faz a Shabashira fazer outra pergunta. Já que ele não gosta dela, por que a chamou? O Kiyotaka diz que tem que usar tudo que tem à disposição. Ter a Shabashira ao seu lado aumenta as chances do Mashima também querer ajudar. Por isso ele também envolveu ela. Quando ligou para a Shabashira, o diretor Sakai Yanagi pediu para ela ajudar o Kiyotaka. Ele avisou que o Kiyotaka tinha algo muito importante para conversar. Ele também pediu para a Shabashira entrar em contato com o Mashima e preparar a reunião. Agora que estava sozinha com o Kiyotaka, a Shabashira pergunta sobre o que ele tinha de tão importante para conversar. O Kiyotaka responde que só vai dizer quando o Mashima chegar, assim não precisa dizer 2 vezes. Uma coisa engraçada dessa conversa foi a Shabashira subestimar o Kiyotaka. Por ele ter sido derrotado pela Arisu, ela acha que ele não tem a habilidade que ela esperava. Depois da conversa entre eles, a Shabashira vai decidir o que fazer. Ela pode se recusar a ajudar e até mesmo se unir ao Tsukishiro. O Kiyotaka fala que sua atitude daqui pra frente vai mudar. Sua maneira de pensar mudou. Ele diz que a partir de abril, vai tentar subir a classe A. A Shabashira fica confusa com a mudança de atitude do nosso protagonista. O Kiyotaka só está brincando com ela. Ele quer deixar ela com a sensação que ele pode ser controlado. Ele fala para a Shabashira que pretende deixar de ser classe D ou C. Por conta da diferença de pontos, talvez não consigam ser classe A no próximo ano, mas está confiante que ao menos podem chegar na classe B. Isso era o que a Shabashira mais desejava, sair da classe D e ir para a classe A. Algo assim nunca aconteceu nessa escola antes. Só que a Shabashira ainda não conseguia confiar no Kiyotaka. Ele fala para ela ouvir o que ele tem a dizer até o fim da reunião. Se ainda não acredita na sua força, ela pode fazer o que quiser. Foi nesse momento que o Mashima entrou na sala de recepção. Logo em seguida Arisu também entra na sala de recepção. Os 2 professores não entendem o motivo dela estar ali. O Kiyotaka acha que provavelmente o diretor Sakai Yanagi deve ter contado algo para ela. O nosso protagonista começa a explicar sobre a situação. A conversa não pode demorar muito, isso porque os professores só poderiam ficar de 20 a 30 minutos fora da cerimônia de encerramento. O Kiyotaka conta que os acontecimentos atuais estão atrapalhando o funcionamento da escola, chegando a um ponto que não podem mais ignorar. Para resolver a situação, ele quer que os 2 professores o ajudem. Eles têm que manter em segredo o que vai ser conversado na sala de recepção. O Kiyotaka diz que ele é o motivo do Tsukishiro ter vindo para a escola. O Mashima não entende o que uma coisa tem a ver com a outra. Antes do Kiyotaka explicar, a Arisu toma a frente e ela mesma explica. Ela fala que entende a situação melhor que os 2 professores. O Mashima pergunta se foi porque diretor Sakai Yanagi contou algo para ela. A Arisu responde que não, são informações que ela mesma conseguiu. Ela diz que ela e o Kiyotaka são como amigos da infância. Os 2 professores ficaram surpresos. A Arisu fala que é apenas algo parecido com isso. Ela conta sobre o último exame e sobre o evento de xadrez. A Arisu diz que na realidade era para o Kiyotaka ter vencido aquele evento. Isso só não ocorreu porque o Tsukishiro interviu no exame. A Arisu conta que o Tsukishiro queria que o Kiyotaka perdesse, para ele não ter mais um ponto de proteção. Sem o ponto de proteção, agora poderia realizar o seu principal objetivo, que era fazer o Kiyotaka ser expulso. O Mashima pergunta ao Kiyotaka se o que a Arisu disse é verdade. Ele responde que sim.
O Mashima faz outra pergunta, só que dessa vez para a Shabashira. Ele quer saber se ela sabe alguma coisa sobre o Kiyotaka. A Shabashira conta que ele um aluno que acertou 50 em todas as matérias. Ela achou isso bem peculiar. Além disso, quando Kiyotaka entrou na escola, o diretor Sakai Yanaji disse que ele era um aluno especial. Ela fala que o diretor pediu para que qualquer inconveniente relacionado ao Kiyotaka deveria ser relatado diretamente a ele. Pelo que a Shabashira sabe, o pai do Kiyotaka é uma pessoa muito autoritária. Ele não queria que o Kiyotaka entrasse na escola. Por conta disso, o diretor Sakai Yanaji teve que usar vários métodos para conseguir que o Kiyotaka entrasse na escola. Isso porque para conseguir entrar nesse colégio, os alunos precisam ter a permissão do tutor para se matricular. Como o professor Ayano Koji era contra, ele enviou o diretor interino Tsukishiro. A Shabashira conta que o próprio pai do Kiyotaka foi na escola para expressar o desejo que o seu filho saísse dela. Ela diz para o Mashima que ele mesmo pode confirmar isso olhando nas câmeras de vigilância do corredor. O Mashima pergunta se o motivo do Kiyotaka ainda estar na escola é porque o diretor Sakai Yanaji recusou o pedido. A Shabashira fala que sim. O Mashima ainda não entende o motivo do professor Ayano Koji querer que o Kiyotaka seja expulso. A Arisu diz que é porque o Kiyotaka tem algo que outras pessoas comuns não possuem. O Mashima sente que tem alguma coisa sendo mantido em segredo. Ele pergunta se vão contar. O Kiyotaka fala que mesmo se ele contasse, isso não ia ajudar em nada. O nosso querido protagonista se preocupava que caso falasse sobre o quarto branco, eles não fossem capazes de compreender. O Mashima levanta a hipótese de se recusar a ajudar. O Kiyotaka responde que não pretende fazer nada contra ele. Só que se o Mashima se recusar a ajudar, vai ser uma dor de cabeça lidar com o Tsukishiro, já que ele vai conseguir interferir como foi no último exame. Os alunos sozinhos não tinham como impedir que isso acontecesse. O Mashima diz que nos próximos exames vai ficar de olho no Tsukishiro. A Shabashira fala que isso não é uma coisa fácil de se fazer. Se não tomar cuidado, podem ser demitidos. Uma informação interessante é que o Mashima perdeu parte do salário por violar regras do último exame. No confronto entre a classe B e a classe D no evento de judô, o Mashima decidiu que a classe B perdeu mesmo sem lutar. Ele queria impedir que algo de grave acontecesse, já que o participante da classe D era o Albert. Por conta dessa atitude, ele perdeu parte do seu salário. O Mashima diz que se ele ver algo que for considerado perigoso para os alunos, vai interromper. Se acontecer um comportamento impróprio, ele vai corrigir. O Mashima fala que o que aconteceria se eles, os professores, não fizessem o que ensinam. Mesmo se fosse demitido, ele não se arrependeria de nada. Os dois professores concordaram em ajudar o Kiyotaka. A Arisu também pretende ficar ao lado do seu amado. O Mashima diz para Arisu que embora ela conheça a situação do Kiyotaka, se ela tratar ele de forma especial, as pessoas vão se perguntar o motivo disso. A Arisu não entende o que ele está falando. Ela fala que é claro que vai dar um tratamento especial para o Kiyotaka. Ela tem o direito de fazer isso. A Arisu diz que mesmo que o sistema da escola seja em torno da competição entre classes, os próprios alunos vão ter várias situações entre eles. Alguns podem ter amigos e amantes em outras classes que vão ter que trair. Outros podem ter relacionamentos que giram em torno do dinheiro. Às vezes os sentimentos podem ultrapassar a barreira das classes, formando assim relacionamentos mutuamente benéficos com pessoas de outras classes. O tratamento especial que a Arisu vai dar ao Kiyotaka só vai durar até o Tsukishiro ir embora. Depois disso as coisas vão ser diferentes. Se a classe D se tornar um obstáculo para a classe A, ela vai derrotar eles a qualquer momento sem a menor piedade. Tinham-se passado 30 minutos de conversa, eles decidiram encerrar. A Arisu e o Kiyotaka saíram primeiro da sala de recepção. Os dois andaram lado a lado. Eles conversam sobre o Mashima. Acham bom ter o Mashima ao lado deles, já que ele é a pessoa responsável pelos alunos do primeiro ano. Ele está mais próximo do diretor interino que as outras pessoas. O motivo da Arisu ter ido à sala de recepção foi porque achou que seria divertido. Ela pergunta ao Kiyotaka se a presença dela o incomodou. Ele responde que não, fala que por ter Arisu na reunião aumentou as chances do Mashima ser persuadido. A Arisu diz que não vai permitir que a escola interfira nas batalhas dela contra o Kiyotaka. Parece que o Tsukishiro vai ter uma dupla complicada para enfrentar. Assim que a Arisu e o Kiyotaka saíram da sala, o Mashima conversa com a Shabashira. Ele fala que ainda não consegue acreditar no que está acontecendo. A Shabashira diz que sente o mesmo. Ela fala que as coisas que o Kiyotaka disse são verdade. O Mashima pergunta para a Shabashira que tipo de pessoa o Kiyotaka é. Ela diz que é uma pergunta difícil. No primeiro momento, o Kiyotaka parecia um aluno normal do ensino médio onde você consegue encontrar em qualquer lugar.
Só que ele tem olhos, vê através de tudo, não são olhos de criança. O Mashima conta que no seu pouco tempo como professor, viu vários tipos de alunos. Nos últimos 2 anos, o Manabu e o Nagumo foram os que deixaram uma impressão marcante. Os dois foram inigualáveis nos seus respectivos anos. A impressão que o Mashima tinha sobre os alunos do primeiro ano, era que eles são inferiores ao Nagumo e o Manabu. Ele fica curioso para saber a extensão das habilidades do Kiyotaka. Só que essa é uma pergunta que a Shabashira não sabe responder. Ela não sabia a extensão das habilidades do nosso protagonista. A Shabashira também era uma das pessoas que queria aprender mais sobre o Kiyotaka. Até a professora quer entrar para o harém. Os dois professores ficam se perguntando se a saída do Tsukishiro vai resolver o problema. Eles não têm a menor garantia que não vão enviar outra pessoa. Depois de conversar com Arizu, o Kiyotaka foi esperar pelos terceiros anistas que ainda estavam na reunião de agradecimento. Tinha cerca de 100 pessoas esperando. Uma dessas pessoas o Kiyotaka reconheceu. Era a Suzune. O Kiyotaka fica impressionado em ver ela ali, já que se fosse a Suzune de antigamente, não teria vindo. Ela nega que tenha mudado. A verdade é que a Suzune só não quer admitir isso na frente das pessoas. Quando a reunião foi encerrada, os alunos do terceiro ano começaram a sair. A maioria estava com um sorriso no rosto, outros nem tanto. O Kiyotaka se pergunta se o motivo para não estarem sorrindo é porque não se formaram na classe A. Só que depois ele nota que tinha alunos que não se formaram na classe A e ainda assim estavam felizes. Ele pergunta a Suzune sobre isso. Ela diz que mesmo que o atalho para os seus sonhos tenha sido cortado, contando que eles ainda tenham forças, eles podem tornar o sonho em realidade. Alguns alunos do terceiro ano foram direto para os seus dormitórios, a maioria parou para conversar com as pessoas que estavam esperando. O Manabu estava entre os que pararam para conversar. Como ninguém tinha ido falar com ele ainda, o Kiyotaka sugere para Suzune ir. Só que ela ficou parada, tentando ajudar. O Kiyotaka empurra a Suzune, mas ainda assim ela se negou a ir até o Manabu. O número de pessoas em volta dele começou a crescer cada vez mais. Até o Nagumo foi cumprimentar o antigo presidente do conselho estudantil. Não só ele, como o vice-presidente Kiriyama, os secretários do conselho estudantil e até mesmo a Asaina. O Nagumo deu seu parabéns pela formatura. Ele fala que no fim não conseguiu vencer o Manabu. O antigo presidente do conselho estudantil explica o motivo para não ter sido derrotado. O Manabu fala que venceu porque ele e o Nagumo não estavam no mesmo ano escolar. O Manabu também disse que é uma pena sair da escola e não ver o que o Nagumo vai fazer. Se ele pudesse ver, talvez entendesse melhor. O Nagumo responde que a Suzune pode testemunhar o que ele vai fazer. Ele vai até ela e diz para a Suzune aproveitar o próximo ano. O Nagumo também fala para a Suzune que ela tem um irmão incrível. Ela deveria se orgulhar. Ela responde que se orgulha do irmão que tem. Os motivos dos ataques do Nagumo ao Manabu eram porque ele queria ser reconhecido. O Nagumo já descobriu o que Manabu vai fazer no futuro. Ele diz que pretende seguir o seu senpai. Ao que parece, a Akane tem um concorrente. O Nagumo fala que como não tem um rival nem no primeiro e no segundo ano, só tem uma coisa a fazer nessa escola: transformar a estrutura escolar e tornar essa escola chata mais interessante. Então, o Nagumo olha em direção ao Kiyotaka. Ele fala ao nosso protagonista que não conseguiu avaliar ele. O Kiyotaka diz que não tem nada nele que vale a pena investigar. Sobre os exames, o Nagumo propôs à escola misturar os alunos do primeiro ao terceiro ano em alguns exames. Parece que logo no próximo exame vamos ter algumas mudanças. Depois de falar com seu senpai e com o Kiyotaka, o Nagumo e sua turma vão embora. A Suzune também foi embora. Ela volta ao dormitório sem ao menos falar com o Manabu. O Kiyotaka ficou sozinho esperando. Assim que o Manabu terminou de se despedir de todos, ele nota o Kiyotaka. Os dois têm uma pequena conversa. O Manabu vai embora no dia 31 às 12h30. Ele pede para o Kiyotaka avisar a Suzune que ele vai estar esperando por ela na entrada principal às 12 horas. O Kiyotaka acha que seria melhor o próprio Manabu avisar isso para a Suzune. Só que o Manabu pensa que talvez a Suzune possa não estar muito aberta a esse convite, por isso quer que o Kiyotaka mande o recado. Com o recado dado, o Manabu vai embora. Ele tinha um compromisso. Enquanto um vai embora, outro aparece. O Hirata pergunta ao Kiyotaka se eles podem ir embora juntos. Os dois caminham de volta para o dormitório juntos. Eles aproveitam para conversar. O Hirata diz que nunca gostou de uma garota. Ele nunca tinha namorado uma garota antes da Kei. O Kiyotaka fica surpreso com a revelação. Ele pergunta ao Hirata sobre a Meiyu. O Hirata fala que não consegue se ver em um relacionamento com ela.
O Kiyotaka diz ao Hirata que acha melhor ele contar para a Meiyu como se sente, já que ela pode ter esperanças que o relacionamento evolua. O Hirata afirma que nunca vai gostar da Meiyu, mas ele não consegue dizer isso para ela, porque tem medo de fazer ela sofrer. O Kiyotaka diz que quanto mais ele demorar a falar, mais ela vai sofrer. O nosso protagonista convence o Hirata que é melhor ele ser sincero sobre os seus sentimentos com a Meiyu. Com o assunto Meiyu resolvido, o Hirata faz uma pergunta ao Kiyotaka. Ele pergunta se pode chamar o Kiyotaka pelo primeiro nome. O nosso protagonista se pergunta se isso é uma evolução na amizade. O Kiyotaka e o Hirata concordam em se chamarem pelo primeiro nome daqui pra frente. Essa obra é cheia de casais yaoi para as fujoshis shippar. Com os fins das cerimônias de formatura e de encerramento, finalmente se iniciou as férias da primavera. O Kiyotaka diz que dar metade dos seus pontos para a Kushida tem lhe dado algumas dificuldades. Ele fala que nessas férias o seu relacionamento com ela vai ser decidido. Vai agir conforme planejado ou vai ter que escolher outra opção. O Kiyotaka pensa nisso, mas ele próprio diz que não tinha o poder de fazer essa escolha. Ele fala que as férias estavam apenas começando, não tinha a necessidade de entrar em pânico. O Kiyotaka coloca algumas roupas, ele estava se preparando para sair. Ele pretendia se encontrar com alguém. Depois de entrar em contato com essa pessoa, ele ligou para outra. Daqui a pouco, além de Kiyotaka o mentiroso, vai ser chamado de Kiyotaka, o formigador. Como era o primeiro dia das férias da primavera, ele precisava ajustar algumas coisas. O encontro de hoje seria bem importante. Não para agora e sim para o final das férias de primavera. No final do mês de março, o Kiyotaka se encontrou com a Iori no shopping. Ela estava carregando novos livros que pegou na biblioteca. Como uma amante de livros, a Iori estava bem feliz. Os dois foram juntos até um café. O local estava lotado por conta das férias. Outras pessoas que também estavam no café eram o Ikki e a Shinohara. Eles não notaram a Iori e o Kiyotaka. O Ikki e a Shinohara estavam conversando sobre os pontos privados. Os pontos privados que recebem a cada mês caiu para menos de 30 mil pontos. No próximo mês vão voltar a ser classe D. O Ikki está se culpando pela derrota no exame passado. Ele diz que foi um dos culpados da classe C ter perdido. O Ikki fala que poderiam ter vencido caso a classe fosse mais unida. Ouvir ele dizer isso, deixou a Shinohara surpresa. O Ikki pede para a Shinohara não chamar ele pelo seu primeiro nome, mas ela se nega. Ela diz que ele usa o primeiro nome dela, assim eles ficam iguais. O Ikki fala que no próximo ano quer tentar mais, seja nos estudos ou nos esportes. A Shinohara pergunta o motivo para ele querer se esforçar. O Ikki responde que é por causa do Yamauchi e do Sudou. Os dois comentam o quanto o Sudou está se esforçando ultimamente. Também comentam como as notas dele têm melhorado. O Ikki diz que se ele continuar como está, vai ser o próximo a ser expulso. Quando parecia que a gente ia ter uma declaração do Ikki, eles notam o Kiyotaka no café. Os dois ficam se perguntando se o Kiyotaka estava ouvindo a conversa deles. Mas como o nosso protagonista é bem mentiroso, fingiu que nem sabia sobre o que eles estavam falando. A Shinohara pergunta ao Kiyotaka se ele estava em um encontro com a Iori. Ele responde que não é bem assim. O Kiyotaka faz a mesma pergunta para o Ikki e para a Shinohara. Ela diz que não tem esse tipo de relação com o Ikki. Já a pessoa que faz parte do trio dos idiotas resolve cagar com tudo. O Ikki fala para o Kiyotaka não entender ele errado. E diz que quem vai querer namorar alguém tão feia como a Shinohara. Isso faz os dois começarem a discutir. Eles continuam discutindo até irem embora. Bom, voltando a Iori e o Kiyotaka. Ela pergunta ao nosso protagonista se foi ele quem mudou o Ryuen. O Kiyotaka pergunta o que ela quer dizer com isso. Ele fingiu que não tinha nenhum envolvimento nisso. A Iori não é nem um pouco boba. Ela fala que não concorda com a estratégia que o Ryuen fez no último exame. A Iori acha que se o Kiyotaka der um conselho, o Ryuen vai adotar uma estratégia diferente da próxima vez. Então nosso protagonista fala para ela enviar uma mensagem dele ao Ryuen. O Kiyotaka diz que se fosse ele no lugar do Ryuen no exame, tinha conseguido 5 vitórias usando um método melhor. O nosso protagonista pensa que se a Iori conseguir controlar a Ibuki, Ishizaki e o Ryuen, ela vai se tornar uma adversária ainda mais perigosa. Com o problema do Ryuen finalizado, eles começaram a conversar sobre os livros. Depois se despediram. O Kiyotaka pensa que talvez deveria mudar sua opinião sobre a Iori. Em vez de pensar nela como só uma colega do mesmo ano, talvez devesse considerar ela uma amiga com os mesmos interesses. Agora que a Iori foi embora, a Kei aparece. Ela pergunta ao Kiyotaka o que ele quer. Ele responde para ela se sentar primeiro. Só que a Kei se recusa. Ela diz que se eles forem vistos juntos, vai criar rumores. A Kei pergunta novamente o que ele quer. O Kiyotaka fala que esqueceu. Quando ele se lembrar, vai entrar em contato com ela novamente. Pelo jeito o nosso protagonista só chamou a Kei para criar ciúmes.